Ibn al-Khattab, um dos principais símbolos do turismo religioso aqui do Paraná, fechou 2005 com um crescimento no número de visitantes. Aí segue aí sendo um espaço de fé, cultura, diálogo e, por que não, também um ponto turístico. É um atrativo aqui da cidade. E para conversar com a gente sobre essa movimentação de visitantes, nós convidamos a Ola Elcadre, que é gerente do Centro de Recepção de Visitantes, aí da parte administrativa, né, Ola? Bom dia. Isso, bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa mesquita. Ola, vocês fecharam 2025 com 71 mil visitantes, um crescimento aí de 13% em relação a 2024. O que esse movimento todo representa para a comunidade? Eu acredito que representa quebrar um pouco do preconceito, né, que as pessoas têm para com o Islã, né? As pessoas, quando chegam, a primeira impressão é tem um monte de mulher trabalhando, né? Então, isso já é um atrativo por si só, né? Ver um monte de mulher que trabalha, que estuda, isso acaba chamando a atenção, né? E ali a gente divulga o Islã de uma forma leve, de uma forma tranquila, mostrando como nós somos sem converter. Nosso intuito não é converter, mas sim mostrar como o islamismo ele pode viver em harmonia com qualquer religião, com qualquer povo, com qualquer cor, enfim, né? Isso é o mais importante. E é até importante, né, destacar isso, né, abrir a mesquita ali para visita. Você citou que a pessoa chega lá logo de cara e já vê várias mulheres lá, porque muitas vezes a visão que as pessoas têm sobre o islamismo não é uma visão real, uma visão baseada naqueles grupos, naquelas alas mais radicais, mais fundamentalistas que existem também em outras religiões. Com essas visitas, com esse diálogo, vocês ajudam um pouco a quebrar um pouco essas barreiras, estereótipos? Sim, bastante, né? Nós temos uma guia hoje que ela tem formação em teologia, né? Que ela explica detalhadamente qualquer dúvida que o turista tiver, né? A maior dúvida que tem hoje é: vocês acreditam em Jesus, né? Que é a principal, e sim, nós acreditamos. Você não é muçulmano se não acredita em Jesus, né? É um princípio principal ali do Islã, quando você faz o testemunho. E também a questão da mulher. A mulher pode fazer tal coisa, a mulher pode sair, a mulher pode se vestir como ela quer. Então, quando chega lá e encontra tudo isso, é muito legal. É uma experiência diferente. E qual que é o principal perfil do turista? É gente que chega ali para turismo cultural, para curiosidade, para conhecer o Islã de perto? O que vocês sentem, Ola? A maioria, no início, né, eu acho que hoje a gente já está mais consolidado enquanto turismo profissional. Eu costumo falar que éramos um turismo amador, né? Então, a maioria que chegava, né, era aquele estudante de história, de cursos de universidade, de estudantes de escola, né, que queriam entender um pouco sobre a religião. Hoje não. Hoje é aquele turista que vem para Foz do Iguaçu e sabem que existe uma mesquita e bate a curiosidade. O que é uma mesquita, né? Eles não sabem o que é uma mesquita. E quando chegam perto e olham a arquitetura do lugar, já chama um pouquinho mais de atenção. Então, o perfil é aquele visitante que vem para conhecer Foz do Iguaçu de fato, para entender Foz do Iguaçu com suas etnias, suas culturas, sua gastronomia. E esse é o principal turista. E para quem não é muçulmano, o que é importante entender ali ao visitar a mesquita? Não só de vocês, mas qualquer mesquita. Tem que ter um cuidado com os trajes, né? Com a roupa. Isso, a gente pede sempre, a gente recomenda, né? Claro, que o turista ele vá com roupas adequadas, sempre manga longa, calça comprida, né? Nós emprestamos o véu para a turista mulher, né? E para o turista homem também existe uma vestimenta. Mas se ele tiver de calça e camiseta manga curta, ele pode entrar normalmente. A mulher, ela precisa obrigatoriamente estar com braços cobertos, a parte aqui coberta também, e aí o uso do véu. O uso do véu é obrigatório, a pessoa pode levar junto, mas caso ela não leve, a gente tem ali para emprestar. Evitar fendas no vestido, na saia, e calça rasgada, tanto para homem quanto para mulher. E quando entra, a gente tem que tirar o calçado, né? Não necessariamente na nossa mesquita, né? A gente tem um espaço ali que o turista ele não precisa tirar o calçado. O muçulmano, quando vai fazer a oração, sim, tira o calçado, né? Mas o turista ele não tem essa necessidade. E você falou até da questão da arquitetura, porque assim, o próprio posicionamento da mesquita aqui em Foz do Iguaçu, né, no terreno onde ela está ali,
é possível visualizar a mesquita de longe, tem as torres, né, os minaretes ali bastante altos, independentemente de questão religiosa. Muitas vezes as pessoas visitam templos atraídos pela arquitetura. A arquitetura da mesquita aqui em Foz do Iguaçu, ela tem inspiração, inclusive, num dos principais templos do islamismo? Isso. A nossa mesquita hoje ela é inspirada na mesquita de Aqsa, né, da Palestina. É aquela que tem a cúpula dourada, né? A nossa mesquita até 2001, 2002, se eu não me engano, ela tinha a cúpula dourada também, né? Só que a gente está em Foz do Iguaçu e com calor é muito difícil de manter. Então a gente optou pela cor branca. Os minaretes não necessariamente precisa ter numa mesquita, mas o que representa? Representa o chamamento da oração. Antigamente as pessoas subiam até minarete e faziam o chamamento da oração. Hoje, com a tecnologia, não precisa. Então, cada mesquita tem a sua quantidade de minaretes. A gente teve um minarete até 2007, se eu não me engano, e depois disso a gente construiu o segundo minarete. Na Arábia Saudita tem diversos minaretes pelo tamanho, né? Então, para poder chamar os fiéis para a oração. Minaretes são aquelas duas torres São que as tem, torres, né? isso. Nossos minaretes têm 31 metros cada um. E do ponto de vista religioso, como é que funciona a rotina de vocês na mesquita? Nós temos 5 orações obrigatórias ao dia, né? Que inicia antes do nascer do sol, né? Que é o Fajr, que a gente fala. E depois tem a oração não obrigatória, mas recomendada pelo profeta, que é o Doha, que a gente fala, e depois as outras orações, que é o Duhur, o Asr, o Maghrib e o Aisha, né? O Aisha é a última oração, que é a oração depois do pôr do sol, que é na noite, né? Agora está dando em torno de 8h45, 8h50 mais ou menos, que todo muçulmano deve cumprir com as suas obrigações. Além do jejum de Ramadã, que está se aproximando, né? Faltam quase mais ou menos um mês, hoje é dia 13, a previsão é dia 17 de fevereiro, o início, né? Então a gente segue os 30 dias jejuando, fazendo nossas orações, pedindo a Deus para que perdoe pelos nossos atos e pedindo uma conexão, uma purificação maior. Eu acho legal porque vocês seguem muito essa questão do sol e da lua, né? Isso. O Ramadã só começa numa determinada lua. Essa questão que tu falou da oração antes do sol nascer, depois que o sol se põe. Isso. Nós seguimos o calendário lunar, né? A nossa base é a lua, né? Tanto que na mesquita, eu não sei se vocês já repararam, mas é uma curiosidade que muita gente não sabe. Nós temos o posicionamento das 3 estruturas, que é a mesquita, o chafariz e o centro de recepção. Todas elas são viradas para a meia-lua que fica em cima da cúpula da mesquita, que é a direção de Meca, que é no leste onde nasce o sol, né? Então a gente se baseia na lua para praticamente tudo, né? Seguimos o calendário lunar, nós temos o ano novo lunar, que acontece mais ou menos quase uns 85 dias após o Ramadã. Então, para qualquer coisa a gente depende da lua e o sol também. Você falou do Ramadã, como é que vocês se preparam para esse período? Olha, é um momento, eu sempre falo, eu adoro fazer jejum, adoro o Ramadã, é um mês que todo muçulmano espera, né? Porque é um momento em que você esquece o mundo lá fora e foca somente no que é importante, que é Deus, que é você, que é a tua família. Não é se privar da alimentação, né? Ou da água, enfim, é você parar de pensar negativamente nas coisas e pensar de uma forma positiva, se conectar com Deus, encontrar um caminho melhor para você. E claro, a gente evolui a cada ciclo do Ramadã, entende que o Ramadã é para você se renovar espiritualmente e como pessoa também, eu falo por mim, né? Assim que termina o Ramadã, eu me vejo uma outra pessoa. A gente começa de um jeito, com os problemas do ano anterior, e aí quando chega o Ramadã, você vê que os problemas do ano anterior não são nada relacionado a ficar sem água num calor de 40 graus em Foz do Iguaçu. Isso, né? que eu ia te perguntar, como é que vocês aguentam? Deve ser complicado, né? É fé, é muita fé, é muita força de vontade mesmo. Tem dias que são muito difíceis, tem dia que você pensa e fala, será que vale a pena? E aí você vê tudo que acontece lá fora, você entende que vale a pena sim. É importante. E vocês receberam aí 71 mil visitantes, né, que consta ali no balanço, né, um crescimento aí com relação a 2024. Esses visitantes, eles chegam principalmente em grupos, eles chegam por exemplo, famílias, como que é a questão de, até tem limite de visitantes, de quantidade de visitantes lá a cada saída de vocês?
Sim, nós temos um limite de 100 pessoas a cada meia hora, né, que é o espaço, né, que a gente tem ali. E a maioria são famílias, né, são famílias que vêm de forma individual, é turista que aluga um carro ou vem de carro até Foz do Iguaçu e ele vai lá e faz esse passeio. Muitos com filhos adolescentes, é uma coisa que é bem legal, que quebra um pouquinho, talvez o adolescente está passando por uma fase de não entender muito, e aí ele chega na mesquita e nossos colaboradores, a maioria estão na transição de 18, 19, 20, 21 anos, né? São muçulmanos que querem aprender e entender um pouco, e aí tem esse contato com as famílias, é bem legal. E tem os grupos, hoje os grupos são grupos, normalmente são caravanas, né, que vêm de fora, principalmente do Nordeste, que não sabem a existência da mesquita no Brasil, né? E aí quando chegam aqui se deparam com a nossa estrutura. E essa visita guiada, vou só aproveitar aqui, essa visita guiada aí que vocês oferecem, é a primeira experiência do tipo numa mesquita aqui no país? Isso, ela é a primeira no Brasil, né? Eu acredito que no mundo, não tenho uma fonte exata para falar, mas eu acredito que sim, né? O nosso sheik costuma falar que a primeira visita turística religiosa foi em Meca, né? A peregrinação do profeta até Meca, assim como o profeta Abraão, e por consequência foi criando o turismo religioso, né? E consolidado de fato, até as igrejas, algumas não têm o turismo, mas não tem de forma profissional como a gente tem, que é uma estrutura para comportar os turistas, além do preparo de todo mundo ali dentro. E qual que é a reação das pessoas ao fim do passeio? Que feedback vocês recebem? Olha, é todo tipo que você imagina. É gente chorando, né? Nossa. É gente chorando dentro da mesquita, é gente agradecendo pelo passeio, é gente... obviamente tem o pessoal mais resistente, que ainda faz um pouquinho de pergunta para entender o porquê que a mesquita está ali, ou porquê que os muçulmanos fazem tal coisa, ou porquê que na televisão passou que o muçulmano fez isso, fez aquilo, né? E tem aquele turista que agradece pelo espaço que a gente está disponibilizando para as pessoas conhecerem e entenderem um pouco do islamismo. Vocês desenvolvem também atividades culturais de educação ali, né? Isso, nós temos hoje aulas de árabe, religião para muçulmanos, árabes, não árabes, e agora a gente vai iniciar uma turma em 2026 para não muçulmanos, para quem tem interesse em conhecer a religião, não necessariamente se converter, mas sim entender um pouquinho do Islã. E aproveitando a visita à mesquita, a pessoa pode também passear pelos atrativos ali em volta, porque eu percebo assim que não é de hoje, né? A mesquita está ali desde 1983, mas surgiu toda uma comunidade em volta ali, né? Com espaços temáticos, tem café, tem restaurante, tem loja, vocês próprios têm uma loja ali, né? Dá para fazer um tour completo, né? Aproveitando toda essa diversidade da comunidade do Oriente Médio aqui em Foz do Iguaçu, né? Isso. Ali o bairro é conhecido como bairro árabe, né? Hoje você chega lá virando José Maria de Brito, ali no início a gente já se depara com o Castelo Libanês, que tem a decoração na rua que ele prepara ali pro Ramadã, por exemplo, né? Aí você vai descendo, na esquina tem um negócio de knefe, que é um doce árabe bem tradicional, bem gostoso, recomendo. Uma delícia. Inclusive, é muito bom. Próxima vez que você vier aqui, eu pedi para você trazer uma bandejinha para nós. Tá cedo para falar disso ainda. E aí você desce e chega na frente da mesquita. Temos uma doceria, temos um restaurante, temos uma loja de artesanato árabe e temos a nossa loja com produtos exclusivos da mesquita. Com artes islâmicas, o arabesco, né, que a gente fala, arquitetura islâmica, muito voltado para esse lado, né? E tudo que você compra dentro da nossa loja é revertido em ação social, né? Hoje a nossa maior ação social é a cesta básica, né? A gente faz essa distribuição de cesta básica para os muçulmanos e para os não muçulmanos também. E é uma forma de valorizar a cultura de vocês também, né, Alan? Isso, a gente faz isso porque é uma dos pilares do Islã é o zakat, né, que você ajudar, contribuir de uma forma que, como cada um pode, obviamente, seja com dinheiro, seja com cesta básica, seja com roupa, enfim, da forma que cada um puder, que daí você acaba sendo um muçulmano coerente, um muçulmano que entende a religião de fato, né. Isso foi um dos temas também abordados, a gente sediou esse ano
no 7º Fórum de Turismo Religioso do Estado do Paraná, né? Então, isso foi o porquê do fórum acontecer numa mesquita de uma forma inédita. Sempre aconteceu nas igrejas católicas e a primeira vez numa mesquita foi por causa desse trabalho que a gente faz. E é um trabalho muito bacana realmente, né? E para agora 2026, né? Porque eu percebo, por exemplo, essa estruturação do centro de visitantes, né? É algo recente, né? O que vocês estão planejando para 2026, para os próximos anos? A gente pretende criar novos produtos, né, relacionados ali ao centro, criar uma iluminação nova ali na mesquita. Muitos anos atrás a gente tinha a iluminação da cúpula, né? Tinha as projeções que vocês faziam ali, né? Isso. Nossa, eu lembro. Sim, são projetos que a gente quer retomar, né? Acredito que agora a gente consegue retomar, a gente consegue caminhar sozinho, né? Muito tempo a gente dependia dos outros, hoje a gente tem estrutura técnica para isso, né? Antes a gente não tinha, a gente tinha um membro da comunidade que tinha formação técnica que poderia ajudar, né? Hoje temos uma equipe, pessoas que estudam, que entendem, que sabem o que pode fazer acontecer. Então, a criação de novos produtos, a gente está criando também um mascote, que é o Jamal, que vem da nossa inteligência artificial, que também é inédito, né? A gente não tem nenhum turismo religioso que a gente saiba até a gente criar o uso da inteligência artificial. A gente tem o assistente virtual, que é o Jamal, e aí a gente vai criar o Jamal em forma de pelúcia também, né? Então, são coisas que a gente vai criando aos pouquinhos e também envolvendo um pouquinho da gastronomia. Ali na mesquita nós temos 2 grupos, o grupo do espetinho e o grupo do fataia. Fataia é uma esfirra que a gente faz, diferente do que todo mundo come, né? Ela é de batata e são mulheres da comunidade que fazem uma vez por mês. É bem legal. Isso que eu ia te perguntar, vocês têm o pessoal que trabalha ali na mesquita e tem voluntário também, né? Temos. Porque a comunidade de vocês é bem unida, né? Graças a Deus, assim, a gente tem muitos voluntários. Temos voluntários, por exemplo, agora para o Ramadã. É criada uma apresentação com as crianças da comunidade para darem boas-vindas para o Ramadã, né? Então, são voluntários que juntam essas crianças e ajudam elas a fazer uma apresentação. Aí tem as voluntárias, as damas da mesquita, que fazem todo o trabalho de ação social também, né? Principalmente ali com a oncologia, e também fazem jantares, promovem jantares, Dia das Mães, a esfirra, a famosa esfirra que a gente faz, e o grupo do espetinho, que eles fazem o espetinho também, né? Para poder juntar recursos para a gente sempre aplicar na nossa mesquita. E a mesquita fica aberta de segunda a segunda ou tem algum dia que vocês fecham? Durante a alta temporada a gente está aberto de segunda a sábado, né? Das 8 da manhã até as 18 horas. A gente fecha na hora do almoço porque é o horário da oração. E a gente fecha 16 horas, que é o horário também de oração, que pega os 2 horários de oração. Mas fora da alta temporada a gente não abre na segunda-feira de manhã. Domingo é o nosso dia livre também, mas o resto da semana a gente está ali para receber todo mundo. Estamos falando de visitas turísticas, né, à mesquita aqui em Foz do Iguaçu, mas nós também temos um público interno aqui que eu acredito que tenha muita curiosidade. O morador de Foz do Iguaçu pode ir ali conhecer, como é que funciona, vocês cobram ingressos, quais são os detalhes? Deve conhecer a Mesquita de Foz, né? Eu falo, conhecer a Mesquita não é só um passeio turístico, né? A riqueza de informações que você vai ter dentro da nossa mesquita é muito além, né? Não é só a religião, mas sim todo o contexto histórico da religião e do porquê de ter uma comunidade tão grande aqui em Foz do Iguaçu, né? Hoje o morador de Foz paga R$10 a entrada, né? Apresentando comprovante de residência ou título de eleitor, ele pode ir tranquilamente, né? E os outros valores, que é R$40 a inteira, R$20 a meia, e as gratuidades. Nós somos amigo do autista, né? Então, quem está portador de TEA também tem a gratuidade e tem direito a 50% o acompanhante. E quanto tempo dura o passeio? Depende muito, né? O passeio em si, ele foi Depende da curiosidade de quem for, Exatamente. Né? A gente fala, foi projetado para 45 minutos, mas tem passeio que dura 1h30, porque é o turista que quer saber mais, daí ele questiona, daí ele fica lá perguntando a guia, ou se não, dentro da mesquita ele fica questionando, porque dentro da mesquita a gente tem toda uma pintura feita à mão, que são versículos do Alcorão.
Então eles perguntam o porquê do tapete, e aí eles ficam naquela conversa, vai lá 1h30, 2 horas. Que legal. E eu confesso assim, Cris, eu já fui muitas vezes na mesquita do lado externo, né? Já estive ali para até acompanhar as projeções na cúpula e tudo. Nunca entrei. Tenho curiosidade, né, de conhecer e faço esse convite aí para as pessoas, porque principalmente quando a gente vê, né, essa própria abertura da comunidade em receber os visitantes, é algo aí que a gente tem que, né, prestigiar também, né? É muito bacana. Parabenizo essa iniciativa de vocês. Obrigada, né? Eu convido a todo mundo a conhecer a nossa mesquita. É o que eu falo. Não é porque nós somos do Islã que nós não temos uma bagagem cultural e religiosa e arquitetônica para as pessoas entenderem que é muito além do que se vê, né? A gente tem muita coisa para contar, muita história para compartilhar e muita história para viver também com quem visita a gente. Maravilha. Obrigada, Taula. E eu vou falar assim, a história para compartilhar, né? Se você pegar as raízes, né, do que é Portugal e Espanha hoje, ó, tem relação muito próxima com os povos islâmicos do norte da África. Nossas culturas têm muito mais semelhanças do que muitas vezes as pessoas imaginam. Com certeza. E quem quiser conhecer o espaço, pode conferir no site oficial mesquitafoz.com.br, é isso? Isso mesmo. Ali você consegue acompanhar as informações, além dos nossos Instagram, né? Mesquita Foz e Mesquita Foz News. Maravilha, obrigada. Obrigada, eu que agradeço.